Então fechei aquela parte de opções e volto aqui para o meu shell, tá bom? Então se eu fizer aqui, se eu executar aqui um comando ip address, por exemplo, não gostei, a fonte está um pouquinho, espero que não prejudique no vídeo. Eu vou deixar aqui nesse tamanho aqui, pronto, esse tamanho aqui está ótimo. Então veja só, ele já faz aqui alguns destaques na tela, ele faz esse destaque aqui na cor amarela, então você pode modificar também isso daqui, pode não ficar tão visível, tá certo? E aqui ele pode fazer o fold, ele esconde um determinado bloco de informações. Então nesse caso eu rodei aqui o comando ip address e ele foi lá e reconheceu tudo que pertence a esse comando. E, bom, eu terminei de modificar meu servidor, sei lá, eu fiz uma determinada configuração e eu estou revisando o que eu fiz. Então eu posso ir aqui, ó, ocultando para diminuir o espaço na tela, certo? Bom, aqui eu consigo selecionar e ao clicar com o botão direito, aqui, ele me dá algumas opções. Copiar um comando, colar o texto selecionado, ou eu posso fazer, por exemplo, um destaque. Tá? Então posso marcar aqui como vermelho. Então address agora está marcado em vermelho. IP address. Então toda vez que eu digitar address, ele sempre vai reconhecer e vai fazer um determinado destaque. Tá certo? Então você pode adicionar e remover esse destaque. Então se eu quiser aqui, por exemplo, ó, toda vez que eu encontrar aqui, ó, um endereço que seja só 000, eu vou fazer um destaque aqui, por exemplo, em roxo. Então, onde ele encontrar 0, 2 pontos, 000, enfim, essa mesma string aqui, esse mesmo texto, ele sempre vai fazer um destaque, tá bom? E aí agora eu posso ir lá e remover, tá? Agora indo para a parte onde a gente salva as sessões, onde a gente cria aqui um atalho para uma determinada sessão, um servidor remoto. Então eu posso criar aqui, ó, uma nova sessão, clicando com o botão direito. Então, New Session. E aqui agora eu vou adicionar as informações do servidor remoto que eu desejo acessar e desejo deixar salvo. Então aqui, por exemplo, eu tenho um servidor aqui de teste. Eu criei aqui duas máquinas virtuais só para fazer o teste, onde elas estão no endereço 192, 168, 122 e 129. A porta está por padrão a 22, eu não configurei nenhuma porta diferente. E aqui a gente vai ver logo na frente essa parte do OnKey, que é salvar chaves, onde eu posso salvar sessões, eu posso criar um usuário e senha que vai ficar salvo e eu posso associar esse usuário e senha para uma série de sessões remotas. Então se eu tenho lá servidores que eu tenho lá um determinado usuário root, e eles têm a mesma senha, eu posso criar aqui um chaveiro e adicionar esse usuário e senha padrão para eu poder adicionar todos os servidores. Por padrão ele não vem com nada aqui, então não, e é assim que eu vou deixar. Label vai ser a identificação desse servidor remoto. Então, nesse caso aqui eu vou dizer que é meu FreeBSD, tá? Criei uma VM do FreeBSD, mas você vai dar o nome que você consegue identificar o seu servidor, tá certo? Então pode ser lá FreeBSD Web, se ele for um servidor web, ou um FreeBSD Samba, se for um servidor Samba, e assim por diante. Nesse caso é só um FreeBSD sem nada, tá bem basicão mesmo. E aqui ele oferece para você o grupo, então você consegue organizar ele aqui, né, em pastas. Nesse caso aqui eu vou criar uma nova pasta, então eu apago tudo aqui. Por exemplo, eu vou criar aqui, por exemplo, o nome da empresa a qual esse servidor que eu vou acessar ele está. Então, se eu trabalho numa empresa e eu uso esse notebook para fazer outros serviços de casa, eu posso salvar as sessões que são relacionadas à empresa em que eu trabalho aqui dentro. Então, a empresa XPTO, né, costuma-se usar XPTO como um exemplo de empresa ou de alguma coisa do tipo. Então, XPTO é a pasta, é o diretório onde eu vou armazenar todos os dispositivos que eu tenho salvo. Então, aqui eu vou criar, por exemplo, uma outra separação.
servidores, tá bom? Ou servers, você prefere em inglês, enfim. Então, esse FreeBSD vai estar lá dentro da pasta XPTO Servers, porque ele é um servidor. Se eu tivesse lá switches, eu poderia colocar aqui o nome switch, né? Switch. Mas nesse caso aqui vai ser só um servidor, certo? Aqui tem algumas personalizações, o tipo de terminal, se ele vai ser um Linux, se ele vai ser um macOS e assim por diante. Nesse caso aqui eu vou deixar por o Linux mesmo. Ele tem aqui o tipo do char7, né, qual o caráter que é utilizado. Nesse caso mantenho aqui o TF8 e eu posso adicionar uma descrição. Então aqui FreeBSD para teste. Tá bom? Então, se fosse um servidor mais complexo, você poderia colocar ali algumas informações, que é um servidor que está num rack, num determinado rack, que é um determinado modelo e assim por diante. Nesse momento aqui, a gente não precisa fazer muita coisa. Do jeito que está aqui, você pode salvar. Você já vai conseguir se conectar remotamente ao servidor. Aqui tem uma série de outras configurações para você personalizar, mas inicialmente vamos manter desse jeito. Em um outro vídeo eu me aprofundo. Então eu salvei aqui o FreeBSD e ele já está aqui disponível para ser acessado. Então se eu der um duplo clique aqui, eu vou lá e aparece a tela de login, onde eu posso reconhecer a chave, tá bom? Então eu confio, é uma chave conhecida e eu vou dizer qual é o usuário que eu vou utilizar para acessar. Nesse caso o usuário vai ser o usuário Jack, tá bom? Ele até esconde aqui, mas o usuário que eu estou usando aqui é o usuário Jack. Continue e aí eu posso dizer aqui qual é a senha que eu utilizei. Nesse caso eu criei uma senha bem simples, 1, 2, 3 e fiz. Bom, tá aqui, já loguei, já estou aqui no diretório, nesse caso o diretório raiz. Eu não criei um diretório home para esse usuário, então ele já caiu lá na raiz e esse usuário ele não tem permissão para mexer na raiz. Bom, então depois de logar eu posso executar os comandos que eu quero, certo? Enfim, quando eu terminar de utilizar o servidor remoto, eu simplesmente vou fechar ele aqui, tá? Ele faz uma confirmação se você quer realmente fechar, já que a sessão tá logada, então eu fecho aqui normalmente. E aí, se eu quiser, por exemplo, adicionar um novo servidor, mesmo esquema, new session. Nesse caso agora eu vou adicionar uma outra VM que eu criei aqui, que é uma VM com Debian. Eu vou dizer aqui que é o Debian, tá bom? O servidor Debian server, vou chamar aqui Debian Apache. Não tem nenhum Apache instalado lá, mas eu vou tomar como exemplo, certo? E eu vou dizer que ele está lá em XPTO, agora ele já reconhece e vai estar em server, tá? Então posso adicionar uma descrição, nesse caso não vou adicionar, salvei, está aqui. Então dentro de server eu tenho duas seções salvas, seção FreeBSD e a Debian Apache. Aqui eu posso fechar essa tela do Bash nesse momento. E aí, por exemplo, vou acessar aqui FreeBSD. Inicialmente eu usei o usuário Jack, mas agora eu vou usar outro usuário que eu tenho lá, FreeBSD. Esse usuário FreeBSD também tem a mesma senha lá, 1, 2, 3, bem fácil. Tá? Esse usuário aqui foi criado na instalação, ele tem o seu diretório home, tá bom? E aqui ao lado vocês podem perceber que ele vai guardando o histórico do comando. Então se eu for aqui agora digitar ifconfig, ele vai ter que salvar aqui do lado o comando ifconfig. Se eu rodar um ping aqui google.com, então ele vai ficar pingando, certo? Então eu fiz um teste de ping, salvei, cancelei aqui e ele está salvo aqui do lado, ping google.com. Quando eu coloco a seta em cima do comando, ele mostra aqui, ó, as informações do comando, o que foi que saiu daquele comando. Então se eu for aqui em ifconfig, ele vai mostrar só as informações do ifconfig. Se eu for aqui em pwd, ele vai mostrar só ali do pwd. Como o pwd ele não tem muita informação na tela, acaba pegando mais informações do que eu precisava. Mas eu posso me deslocar
através dos comandos que eu já executei. Por exemplo, eu posso ir lá para PWD clicando nele. Ele automaticamente aqui ó, me joga para a linha onde está o PWD. Se eu quero ir para o pinggoogle.com, então dei um clique aqui, ele foi lá e executou de novo porque eu dei um duplo clique. Se eu quero ir até o local, até aquele comando, eu simplesmente vou lá e dou um clique simples, tá bom? Se eu quero reexecutar aquele comando, eu dou um duplo clique. Então, ó, 2 cliques, ele vai lá e repete o comando no histórico, tá certo? Então já vimos aqui uma funcionalidade interessante.